Eu acho que as duas coisas elas se encaixam muito bem, muito perfeitamente, né? Quando eu descobri isso, eu acho que os meus resultados dentro do Pilates aumentaram muito. Claro que tem toda a questão da experiência, né? Porque quando eu comecei, eu iniciei com o Pilates como estagiária, antes de formar. Então, a gente traz toda essa experiência para dentro da carreira. Mas, por exemplo, quando você faz uma sessão de osteopatia, você não deixa de passar um exercício para o seu paciente fazer em casa. Porque às vezes esse paciente ele vem com você uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, né? Ou até mesmo tem pacientes que vêm uma vez por mês. E aí, e o restante, do que esse paciente está fazendo? Então, sempre que o meu paciente ele vem na clínica para fazer uma osteopatia, ele sempre vai sair com um exercício no final dos atendimentos. Por quê? O paciente ele tem que entender que a cura não é somente, na verdade, não, o tratamento dele, né, o resultado do tratamento dele não vem somente de nós. Né? 90% o resultado depende do nosso próprio paciente, o quanto ele quer melhorar. Então, para isso, não adianta eu trabalhar com ele somente uma sessão, né, é o que acontece muito, e depois acho que a Patrícia pode falar também, é, trabalhar com ele em uma sessão e não dar algo para ele fazer depois. Né? Por exemplo, eu tenho pacientes que às vezes não têm uma condição financeira dentro do Pilates para pagar 2 vezes na semana, mas esse paciente ele paga uma e ele é monitorado a fazer em casa. E a gente faz isso, a gente passa essa aula para ele fazer em casa. É uma forma de ajudar o paciente. E dentro do Pilates, é incrível como eu trabalho muito com o Pilates clínico, né? Eu não trabalho com o Pilates clássico, eu trago toda a essência do Pilates, do método, mas eu trabalho com o Pilates clínico. Isso é a minha paixão, eu gosto de trabalhar com dor. Então, dentro do Pilates, eu vejo que esse paciente, por exemplo, tem alguma relação, a dor dele tem alguma relação visceral, né? Ou a dor dele tem alguma relação craniana. Eu trabalho isso dentro do Pilates. Ou no início do atendimento, ou no começo do atendimento. Se eu vejo que tem uma necessidade de fazer uma liberação de alguma musculatura, que aquilo vai facilitar o meu trabalho, eu também trabalho isso dentro do Pilates. Né? Agora, quando é um caso que o paciente ele precisa, por exemplo, é um caso mais relacionado a fatores psicossociais, né, a fatores emocionais, onde a gente precisa trabalhar mais voltado a uma liberação somata emocional, aí eu já trago esse paciente para dentro do consultório. Mas é incrível como que os dois, assim, a gente consegue trabalhar muito bem e principalmente ver o indivíduo como um todo, porque eu falo que no começo da minha carreira, eu acho que a gente sai muito da faculdade trabalhando, pensando, sim, na lesão. Né? A gente pensa muito na lesão. A gente quer trabalhar o quê? O que eu estou trabalhando com esse paciente? Uma hérnia de disco. E, na verdade, não. A gente tem que pensar que nós temos que trabalhar com esse indivíduo, com esse paciente como um todo. Então, é isso que a osteopatia me trouxe. E junto com o Pilates, que é um método que trabalha o corpo e a mente junto, ficou sensacional.